Vamos agora falar um pouco sobre história de Santa Catarina. E o que a gente vai abordar agora? Nós vamos falar sobre a renda, que é uma arte passada de mãe para filho. Bom, essa renda, essa história toda, tem relatos de seus primeiros surgimentos lá no final do século XV. E vocês sabiam que por mais que se diga que ela nasceu em um determinado país, em outro, não existe uma concordância em relação a isso. Muitos países alegam ser os donos da renda, mas a sua origem ali, onde encontra-se bastante a respeito dela, é na Itália. E a partir dali foi sendo distribuída por muitos lugares. Por mais que Portugal e o Brasil tenham toda essa distância, como a gente já sabe, muitas coisas de Portugal, muitos costumes de Portugal vieram para o nosso país. Mas existem relatos só na Itália e em Portugal? Não, a renda ela percorre ali sobre a Itália, a Bélgica, a China, República Tcheca e o nosso Brasil, que foi agraciado com a renda por causa dos portugueses que trouxeram para cá. Vamos ler ali no nosso livro. A arte de produzir rendas de biuros foi trazida para o Brasil pelos portugueses e praticadas em alguns estados. É só em Santa Catarina que tem toda essa tradição das rendeiras? Não. Quando ela veio para o Brasil, ela passou ali pelo Ceará, ela passou por Pernambuco, ela passou pelo Piauí e foi ficando pelo nosso país. Mas esses que eu citei são os de mais destaque em relação à renda. Em nosso estado, foi trago pelos portugueses vindo da Ilha dos Açores e da Ilha da Madeira. Para produzir a renda é preciso de uma almofada, onde são presas as agulhas que orientam o movimento dos fios presos com pauzinhos chamados biuros. Vamos lá, acompanhe essa imagem que a prof vai mostrar para vocês em relação a como é essa característica ali da fabricação da renda. É um trabalho totalmente manual. Olhem ali. Arte trazida por açorianos, processo artesanal que resiste com 300 rendeiras em Florianópolis. As linhas, as melhores são de algodão, tem alfinetes para fixar ali na almofada, pique, molde para costura feito de papelão, almofada em formato de cilindro em algodão recheado de palha de madeira. O que é esse biuro? São as bobinas de madeira e o caixote que sustenta a almofada. Essa imagem é como se fosse ali o esquema da montagem, os detalhes de como é feita essa renda. Eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho só para vocês verem uma breve explicação e como que é como é que se faz a renda. Só por cima para vocês terem uma noção maior de como é que essa renda é feita. Pessoal, bem-vindos ao canal Artes com Vovó Dinda. Aqui eu vou colocar em um espinho, que esse espinho é para segurar os bios aqui do lado. Eu esqueci de falar que precisava deles. Então, como eu já tenho meus bios com a linha que eu trouxe para adiantar, já fiz o lacinho aqui, aí eu vou prender tudo nesse espinho. Aqui eu vou pegar 4. Aí vou passar o da mão direita, o primeiro por cima do segundo, da mão esquerda por cima do outro. O que passou por cima passa por baixo do outro. Novamente, passa da mão direita sempre por cima desse e o da mão esquerda sempre por cima desse.
Mulheres que se dedicam a essa arte, elas têm os seus pontos, suas rendas, o seu modo de fazer, mas alguns dos pontos é como se fosse um segredo, elas não contam pra ninguém. E por isso que ali o título do nosso texto fala, é uma história passada de mãe para filha, porque ela só vai contando a respeito desses pontos, esses segredos desses pontos para as suas filhas, porque elas vão dar continuidade. Isso ali, essa renda é praticada mais por mulheres. Por quê? Porque era uma época em que os homens saíam para fazer a pescaria, a caça de um alimento ou para vender, para pescar, e elas ficavam em casa, como se fosse a função delas ali naquela época. Então eram feitas roupas, toalhas, vários outros produtos e usavam ali todos esses produtos de renda mais para a população, para os moradores que estavam ali. E às vezes até as redes de pescas eram feitas pelas mulheres que faziam a renda. Aí nesse caso eram feitas por todos os membros da família. Já ali para o século XX, ela deixou de ser um trabalho manual, digamos assim, e começou a ser produzida em grande escala. Por quê? Porque passou a ter as rendas feitas em fábricas, em grandes máquinas. As mulheres, algumas não perderam esse costume de continuar fazendo uma forma artesanal, pois é um trabalho artesanal, é manual, é algo feito pelas mãos daquelas mulheres, mas outras começaram a trabalhar com a venda ou trabalhar nas fábricas, assim continuando a manter o sustento da casa com aquele dinheiro que continuava vindo das rendas. Agora, para finalizar, a prof vai ler um pequeno poesia, um pequeno texto feito por uma rendeira. E esse texto dela foi publicado num livro, Amar Peniche, e ela além de rendeira, ela é escritora. O nome dela é Hilda Guilherme. Prestem atenção agora que a prof vai ler. Peniche, terra de pescadores e rendilheiras que no passado viveram de mãos dadas comigo. Rendas de bilros, dos quais fui o sustento quando o mar era adverso à fortuna do peixe, ou a faina parava por causa do defeso. Ainda estou bem viva, embora já em poucas mãos de rendilheiras que só por amor não querem separar-se de mim, a prova que suas raízes são a sua força. Bom, turma, é mais um relato de uma pessoa que precisou fazer a renda, aprendeu, viveu como sustento a renda e depois, por amor, por gostar daquela arte. Aquela arte manual trazida dos portugueses para o nosso Brasil. Mais uma das heranças culturais que Portugal trouxe para a gente. Bom, agora vocês vão responder a atividade, o questionário, para refletir sobre o tema na página 43. Tá bom, turminha? Beijos e até a próxima!